Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 14 de agosto de 2018, e o nosso tema hoje é: após a morte, todos passaremos pelo umbral? Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem. Há poucos dias conversamos sobre esse assunto num dos grupos de WhatsApp e achei por bem gravar uma reflexão sobre isso, porque vira e mexe alguém me faz essa pergunta. Léo, quando eu morrer, eu vou ter que passar pelo umbral? Mesmo que eu seja uma pessoa boa, mesmo que eu vá viver numa colônia espiritual, ainda assim eu precisarei passar pelo umbral? E geralmente o que motiva essa dúvida são palestrantes que abordam o assunto de maneira incompleta. Eu mesmo já ouvi palestras em centros espíritas, onde o palestrante diz, por exemplo, todos passaremos pelo umbral, nem que seja 5 minutinhos. E as pessoas ficam com receio, afinal, umbral frequentemente é descrito como uma região de sofrimento, uma região purgatorial, então quem é que quer estar num lugar assim após a morte, não é? Eu já estive espiritualmente e já narrei essa experiência numa reflexão chamada Ida ao Umbral. Então, se você não ouviu ainda, dá uma pesquisada aí no canal que você vai encontrar essa reflexão. E se você desconhece esse assunto, você vai entender por que as pessoas têm medo de ir para o umbral. Bom, mas o que vem a ser esse tal de umbral que tantos espíritas morrem de medo? O umbral é simplesmente a primeira esfera espiritual, a primeira dimensão espiritual, o primeiro plano espiritual, seja lá qual for a denominação que você queira usar, além da matéria. Então, assim que nós saímos da matéria, o primeiro plano que nós encontraremos é justamente o umbral, uma região espiritual, mas que sofre continuamente influência dos encarnados e dos desencarnados. Então, é uma região às vezes descrita como região de sombras, uma região escura, com neblinas, cavernas, pouca vegetação, onde há muitos espíritos em estado de sofrimento, sentindo fome, sede, dores, perturbações diversas. E a gente conclui, por exemplo, que a ideia do purgatório na igreja tem a sua razão de ser com base no umbral. Mas claro que faltava uma compreensão mais estreita do problema. Mas existe uma correspondência. E o umbral serve justamente como uma fronteira vibratória entre os planos superiores e inferiores. Por isso, aqueles que desencarnam e que não têm elevação suficiente para irem a planos superiores, se estacionam no umbral, permanecem ali durante um tempo que pode ser breve ou longo, dependendo sempre de como a pessoa viveu, se foi boa, se foi ruim, enfim, se cometeu muitas atrapalhadas ou não. E a estadia no umbral é justamente um período de limpeza, onde o espírito precisará deixar todas as vibrações, as mágoas, os rancores, tudo aquilo que o impede de alçar voos mais altos, a fim de que no futuro ele possa ingressar em planos superiores. Então, do outro lado, como eu sempre repito, não é céu cor-de-rosa, ninguém passa a mão na cabeça, cada um encontra aquilo que plantou para si. Então, se o espírito desencarna em péssimas condições, ele vai estar em péssimas condições no mundo espiritual. Se era uma pessoa boa, justa, caridosa, honesta, tinha realmente o coração puro, como comentei ontem na reflexão, pode ter certeza que ela vai passar pelo umbral, mas ela não vai ficar no umbral. Esse é o detalhe que grande parte desses palestrantes acaba esquecendo de mencionar. Quando eles dizem que todos nós passaremos pelo umbral após a morte,
eles estão corretos, mas eles esquecem de dizer que nós passaremos pelo umbral, não nele ficaremos. Então, nem todas as pessoas vão ficar no umbral, nem todas as pessoas vão sofrer no umbral, nem todas as pessoas permanecerão no umbral. Esse é o ponto. Porque quando alguém diz numa palestra, todos nós passaremos pelo umbral, nem que seja por 5 minutos, qual é a ideia que fica na cabeça das pessoas? Que por pelo menos 5 minutos você ficará numa região de sofrimento, uma região purgatorial. E na verdade não é assim. Você apenas passará por ele caso seu destino seja os planos superiores. O livro Voltei, por exemplo, psicografado por Chico Xavier, onde o espírito irmão Jacob conta a sua história, ele deixa isso bastante claro. Ele narra que um grupo de recém-desencarnados, amparados pela espiritualidade, teria como destino uma colônia espiritual. Porém, para chegar a esta colônia, obviamente, eles teriam que passar pelo umbral, já que o umbral é o primeiro plano, além da matéria. Então, eles atravessaram o umbral na companhia dos mentores espirituais, em segurança, em tranquilidade. Eles não ficaram ali sofrendo, eles não foram atacados, eles não padeceram de nada, eles foram escoltados e, através da volitação, isto é, quando o espírito consegue levitar, eles atravessaram essa região em companhia dos benfeitores espirituais. Então, sim, eles viram as regiões de sombras, eles viram os espíritos sofredores, eles escutaram os lamentos e os sofrimentos daqueles que permanecem ainda inclinados ao mal, mas eles não sofreram isso. Entendem a diferença? Eles simplesmente passaram, como às vezes nós temos que passar por uma rodovia onde há um trecho mais perigoso, alguma coisa assim. Mas eles não sofreram, não sentiram fome, não sentiram sede, não foram atacados, não ficaram perturbados, não ficaram delirando, nem nada disso. Eles foram escoltados, atravessaram essa região de sombras, até que então conseguiram chegar em completa segurança e tranquilidade à colônia espiritual onde permaneceriam. Então, da próxima vez que você for no centro espírita e ouvir o palestrante falar que todos nós passaremos pelo umbral, lembre-se que aquele que for bom na terra e tiver como morada um plano superior, apenas passará por ele, sendo escoltado pelos benfeitores espirituais. Aqueles que não forem tão bons assim, talvez não apenas passem pelo umbral, mas fiquem nele algum tempo. Permaneçam ali a fim de depurar-se de todos os resíduos negativos, todas as impressões dolorosas, para que então eles possam, no futuro, seguir a uma colônia espiritual. Ficou com dúvida? Quer saber mais sobre esse assunto? Leia André Luiz, A Partir de Nosso Lar, livro publicado em 1944. Essas informações não são novidade, elas existem há muito tempo na Terra. Então procura Nosso Lar, Espírito André Luiz, Chico Xavier, e você vai conhecer o mundo espiritual como você nunca imaginou antes. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.